Irmãs, irmãos, Igreja de Cristo, sejam acolhidas e acolhidos pelo Deus que nos une e nos reúne nesse culto celebrativo de Eucaristia. Que a paz e o amor do nosso Deus nos una a Ele como um só corpo. Nosso Deus, nosso Pai bendito, nós estamos aqui reunidos para te prestarmos um culto de oração, de adoração que a ti devemos. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos a tua presença, que tu esteja, Senhor, nos inspirando aqui neste culto para tudo aquilo que nós falarmos aqui, que seja inspirado por ti e não por nós, Senhor. Senhor, que este culto não só sirva de louvor a ti, mas seja um culto que seja também de louvor para que o mundo entenda o que nós estamos falando e que somente tu és Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o dono das nossas vidas, tu és aquele que sempre nos visita constantemente e que mesmo diante de tudo que estamos enfrentando, Senhor, a tua presença está sobre nossas vidas. Por isso, Pai, repito, que tu estejas presente aqui conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar.
estamos aqui, Senhor, Deus Trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, Deus Trino de amor. Paz e bem, irmãos e irmãs, um dos legados mais importantes de Calvino para a nossa liturgia é o momento de confissão de pecados. Nele reconhecemos que dependemos da graça de Deus, que somos falhos, que participamos daquela realidade de que fala Paulo, quando diz: miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este que pratico. Esta é uma realidade que todos nós vivemos, e por isso precisamos buscar na graça de Deus a força que nos aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas e nos sustenta e nos ajuda a viver segundo a vontade de Deus. Então, nesse momento, eu lhes convido a nos colocarmos diante de Deus numa atitude de contrição, de arrependimento, como barro nas mãos do nosso oleiro divino. Convido então vocês a fecharmos os nossos olhos e confessarmos os nossos pecados através de um momento de oração silenciosa, de confissão de pecados. Oremos. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor.
arrependimento e fé, recebamos, irmãs e irmãos, a promessa da graça e a segurança do perdão. Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas, toda a criação. Agora, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Alegra-te muito, Assim ó seja. filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado é um jumento do jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quando a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituireis. Tu viestes à terra para que eu pudesse viver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Convido os irmãos e as irmãs para lermos a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19 e depois os versículos de 25 a 30, que diz assim: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai,
porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus abençoe a sua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Ouçamos agora a leitura da epístola de acordo com a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, dos versículos 15 ao 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui a epístola de Paulo aos Romanos. Senhor, este é o momento de ouvirmos a Tua palavra. Portanto, use o Teu servo, reverendo Adalto, ilumine-o de tal forma que ele seja um intérprete fiel dessa palavra e que através dele ouçamos a Tua voz falando aos nossos corações. Ilumina também, Senhor, a todos os ouvintes, para que sintam os desafios que essa palavra nos apresenta e que ao sairmos daqui tenhamos nossas forças e propósitos renovados para Te servir mais e melhor. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Amém. Saúdo alegremente a todos nessa oportunidade de reencontro para todas as igrejas do nosso presbitério. Nessa oportunidade que temos agora de estudarmos juntos a palavra de Deus. Os textos escolhidos para a nossa liturgia nessa oportunidade são muito próprios e de mensagem muito profunda. O apóstolo Paulo, conforme vocês ouviram, é o primeiro a registrar na sua carta aos Romanos uma descrição profundamente psicológica da natureza humana. Ele chega a dizer que carregava consigo uma guerra interna, um conflito interior, porque ele queria fazer o bem que ele sabia, que ele conhecia,
mas só conseguia fazer o mal. Ele queria evitar o mal que ele sabia evitar, mas não conseguia. Então, ele no final chega a dizer: que deplorável homem que eu sou, e faço o bem, e não faço o bem que eu quero, mas só faço o mal que eu não quero. Quem nunca teve aqui essa experiência de Paulo? Quantas e quantas vezes no final do ano, né, nós, na mudança de ano, nós prometemos, nós escrevemos que faremos isso ou faremos aquilo, que será um ano de realizações nesse ou naquele setor. E no final do ano temos a tristeza de olhar e que não fizemos nada daquilo que pretendíamos. Todos os nossos sonhos foram simplesmente esquecidos. Essa, irmãos e irmãs, é a condição humana. Na época de Paulo, os filósofos diziam que o pecado era fruto da ignorância. E se a pessoa soubesse a verdade, se a pessoa conhecesse o bem, praticaria o bem, praticaria a verdade. Mas foi exatamente isso que Paulo estava descrevendo. E ele sabia o que era o bem, ele sabia o que era a verdade. Ele conhecia a lei, mas não conseguia fazer. Era uma guerra interior, era uma guerra civil ambulante, que todos nós carregamos, todos nós produzimos. Os judeus diziam que a gente nascia com o instinto do bem e com o instinto do mal, e que deveríamos aprender, decidir a fazer o bem. Lembra do texto? Eis que tenho colocado diante de ti a vida e a morte. Escolham, pois, a vida para que vivam. Era uma espécie de escolha, de decisão. Mas, na verdade, isso era terrivelmente complicado, difícil, conflitivo para a pessoa. No final, Paulo chega e encontra a solução disso. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então era Cristo vivendo nele. Era a pessoa de Cristo, não a doutrina do Cristo. Por isso ele disse em outra oportunidade: eu sei em quem tenho crido. Ele não disse eu sei no que tenho, na coisa que tenho crido. Ele disse eu sei em quem tenho crido. Era um relacionamento pessoal. Então é Cristo dentro da vida de Paulo. Paulo pensando como Cristo pensava. Paulo fazendo o que Cristo fazia. Paulo amando como Cristo amava, que ele resolveu o seu problema. Segundo texto, irmãos e irmãs, para a nossa meditação nessa noite, refere-se ao Cristo entrando no templo e encontrando aquele verdadeiro comércio, aquela loucura. E ele saiu empurrando as mesas, derrubando tudo, expulsando os comerciantes, dizendo que a casa de Deus era uma casa de oração. E eles estavam transformando o templo num covil de ladrões. Parece um exagero, não é? Ou parece um moralismo de Cristo, mas não. Ele estava exatamente seguindo a tradição hebraica dos profetas hebreus, que entendiam a religião como um conjunto, não apenas como uma liturgia, não apenas como uma prática espiritual, mas entendiam a religião como uma relação interpessoal. Ora, na primeira experiência de Paulo, nós tivemos a visão intrapessoal. Paulo mergulhou em si mesmo e encontrou aquele conflito. Agora, Jesus Cristo nos chama a atenção para a relação interpessoal. Como devemos conviver uns com os outros. Era a grande festa da Páscoa.
vinham judeus de quase todo o mundo daquela época. Era uma festa muito celebrada. E os povos todos iam com suas moedas, né? Cada povo tinha sua moeda. E chegava no templo de Jerusalém, havia o local onde aquelas moedas eram trocadas pela moeda judaica. Para eles comprarem os sacrifícios, para eles comprarem as pombas, para eles fazerem as ofertas. E desde o tempo de Anás, o sumo sacerdote, que a sua família dominava um verdadeiro mercado negro dentro do templo. Então aquelas moedas eram trocadas sempre com vantagem. Aqueles animais eram comprados, que eram trazidos, sempre havia uma comissão que encontrava um defeito naquelas pombas, um defeito naquelas ovelhas, e eles tinham de comprar os animais do próprio templo por 2, 3 vezes mais o preço que eles comprariam em outra ocasião. Então havia um verdadeiro. E Jesus Cristo não se conformou com aquilo e entrou numa atitude profética, condenando aquilo que desde Amós, Isaías, Jeremias, todos falavam. Amós dizia: porque eu sei que são grandes as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Então, meus amigos, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que não há casamento da religião com a injustiça, com o suborno, com a opressão, demonstração clara de Jesus Cristo, exigindo a justiça e não apenas os sacrifícios. Confirma toda a sequência bíblica a respeito disso. Eu sempre me lembro do grande poeta brasileiro Castro Alves, quando ele se envolveu na luta pela escravidão, e uma das piores coisas que ele encontrou foi a religião casada com a exploração, como Jesus encontrou no templo. E ele então comunica uma das mais lindas poesias, intitulada Confissão, onde ele vai exatamente na ferida do problema, dizendo: quando vejo, ó Deus, que o sacerdote a espada fustiga com chicote o cativo infeliz, que o pescador das almas já se esquece das santas pescarias e adormece junto da meretriz, que o apóstolo simples e romeiro, sem bolsa, sem sandália nem dinheiro, pobre como Jesus, que mendigava outrora a caridade, pagando o pão com o pão da eternidade, pagando o amor com a luz, agora adota a escravidão por filha, amolando nas páginas da Bíblia o cutelo do algoz. Sinto não ter um raio em cada verso, para dizer na fronte do verso: maldição sobre vós. Maldição sobre vós, tribuno falso, rei que julgais que o negro cadafalso é dos tronos, pensador da tirania, sobre ti maldição. Então, irmãos e irmãs, essa é a verdade. É a reação natural da fé cristã a toda forma de opressão, toda a forma de injustiça. E o profeta Isaías, irmãos e irmãs, completa esta condenação do Cristo, que não era parar, como no templo, não apenas as áreas de adoração, mas as pessoas umas das outras. Tudo isso aconteceu na região do templo chamado Pátio dos Gentios. E ali no Pátio dos Gentios havia uma muradazinha que, se os gentios ultrapassassem
aquele local eram punidos com a morte. Então havia uma diferença marcante, como se os judeus fossem os únicos capazes de adorar a Deus. Então, essa é outra condenação embutida nessa expulsão de todos do templo. Porque Isaías dizia, ouçam o que Isaías diz: os estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, também os levarei aos meus santos montes e os alegrarei na minha casa de oração. Ouçam agora: os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amados irmãos, que lição maravilhosa, né? Novamente encontramos na Bíblia a condenação para todo exclusivismo. Israel não era um privilégio de Deus. Israel foi escolhida como uma responsabilidade para que, através desta nação, todos e todas as nações conhecessem o Deus. Quando Abraão foi chamado, a Bíblia diz que ele seria chamado para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa, irmãos e irmãs, é a lição que esta noite nos deixa para que possamos fazer da nossa fé uma fé realmente e viver em Cristo, que realmente se compromete com o amor, com a justiça e com a misericórdia. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça traz vida perena. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade,
é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Irmãos, a nossa querida IPU, neste momento faremos a nossa declaração de fé. Faremos a declaração de fé do livro de oração comum da tradição anglicana, que diz o seguinte: creio em Deus Pai, que me criou e criou o mundo. Creio em Deus o Filho, que me redime e redime todos os homens. Creio em Deus o Espírito Santo, que me santifica e santifica todos os eleitos de Deus. Amém. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan,
injusticia. Dime cómo será que crea libertad. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos convidados para participar da ceia do Senhor neste momento. Iremos fazer uma leitura de um texto de Rubem Alves com a nossa irmã Letinha. Quando as coisas despertam saudades e fazem brotar no coração a memória do amor e o desejo da volta, dizemos que são sacramentos. Sacramento é isto, sinal visível de uma ausência, símbolo que nos faz pensar em retorno, como aconteceu com Jesus que, logo antes da partida, realizou um memorial de saudade e espera. Juntou seus amigos, seguidores, partiu o pão e lhes deu de comer, tomou o vinho e com eles bebeu, dizendo que, depois daquilo, viria a separação e a saudade. Nesse momento, nós somos convidados a ter saudade, a manifestar nossa saudade de Jesus. Este é um rito, como diz a presença da ausência. Cristo está ausente fisicamente, mas está presente em nossos corações. E é por isso nós convidamos você em sua casa a ficar de pé, para que nós possamos, neste momento, fazer a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus é um Deus de misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui, pela misericórdia do Eterno, para juntos participarmos desta ceia. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia para que nós possamos fazer a leitura do texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Oremos pelo primeiro elemento, pelo pão, neste momento. Pai eterno, Pai querido, graças te damos, ó Deus, por participar deste memorial, deste momento da celebração da saudade. Abençoa este pão. Nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Participemos todos neste momento. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oremos também pelo vinho. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, abençoa este vinho, abençoa as nossas vidas. Nós somos gratos, ó Deus, por participarmos deste memorial, desta lembrança. Ó Deus, só o Senhor sabe o quanto nós precisamos cada vez mais da Tua orientação. Por isso nós te damos graça por poder partilhar deste momento. Abençoa este vinho, em nome de Jesus. Amém. Participemos todos neste momento. Meus irmãos e minhas irmãs, que bom poder partilhar deste momento com os amados. Nós daqui, vocês de lá, mas em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus.
Que o Senhor continue nos abençoando. É o meu desejo para a sua vida, para as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Somos chamados nesse instante a um momento de intercessão. Deus, nosso restaurador, que revela sua compaixão por toda a humanidade, enviando o seu Filho, ouve o nosso clamor e a nossa oração. Senhor, venha em nosso auxílio enquanto o coronavírus se espalha em nível mundial, cura as pessoas doentes, ampara e protege suas famílias, amigos e amigas da infecção. Ó Deus, ouve a nossa oração. Concede-nos o teu espírito de amor e autodisciplina, para que possamos, unidos e unidas, trabalhar para controlar e eliminar o coronavírus. Torne-nos vigilantes, atentas e atentos, proativas e proativos na erradicação de todas as doenças, como a malária, a dengue, o HIV e AIDS e tantas outras doenças, que aumentam o sofrimento humano e muitas vezes resultam na morte de muitas pessoas. Ouça, Senhor, o nosso clamor. Cura-nos do egocentrismo e indiferença que nos levam a estar preocupadas e preocupados apenas quando o vírus ameaça a nós. Abra caminhos que superam a timidez e o medo, que facilmente nos fazem ignorar nosso vizinho. Fortaleça e incentive aqueles e aquelas que trabalham nos serviços públicos de saúde e na profissão médica, cuidadoras e cuidadores, enfermeiros e enfermeiras, médicas e médicos, assistentes, e toda a pessoa que se compromete em cuidar de pessoas doentes e suas famílias. Ouve o nosso clamor, ó Senhor Todo-Poderoso. Inspire e conceda ideias e esperanças a todas as pessoas, pesquisadoras e pesquisadores, focadas no desenvolvimento de uma vacina. Apoia, Senhor, essas pessoas trabalhadoras, donos e donas de negócios que sofrem com a perda e com seu sustento diário devido ao fechamento dos negócios, das quarentenas, dos fechamentos de fronteiras e de tantas outras restrições que passamos. Protege, Senhor, e salva todas as pessoas que precisam de viajar. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Senhor Deus, oriente as líderes e os líderes das nações a dizer a verdade, impedir a disseminação de informações falsas e de agir de maneira justa para com toda a tua família, para que todos possam conhecer a cura. Ouve o nosso clamor, ó Deus. Cura nosso mundo, cura nossos corpos, fortaleça nossos corações e mentes, e no meio da turbulência de hoje, nos dá, Senhor, a esperança e a paz. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Conforta, ó Pai, aqueles que perderam seus entes queridos no meio deste desespero. Abençoa, Senhor, e orienta cada dia mais as nossas igrejas, o Presbitério do Salvador e a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Nós te oramos em nome de Jesus. De bons poderes fiel em paz cercado, tranquilo, consolado, sem pesar, ao vosso lado nestes dias quero estar convosco em ano novo entrar.
eternamente bem guardados, confiantes esperamos o porvir. De noite e dia em Deus aconchegados, e assim em cada dia que surgir. Ainda nos oprimem dias idos, fantasmas do passado sobrevêm. Ó Deus, concede aos homens desvalidos a salvação que aguarda lá no maravilhosamente bem guardados, confiantes esperamos o porvir. De noite e dia em Deus aconchegados, e assim em cada dia que surgir. E caso amargo cálice servires, de sofrimento a transbordar então, fui grato sem tremer conforme o queres, o recebemos de tua boa maravilhosamente bem guardados, confiantes esperamos o porvir. De noite e dia em Deus aconchegados, e assim em cada dia que surgir. Porém, se queres dar-nos alegrias, no mundo ainda com o seu fulgor, então lembrar queremos e dos dias, e a vida tua só será, Senhor, maravilhosamente bem guardados, confiantes esperamos o porvir. De noite e dia em Deus aconchegados, e assim em cada dia que surgir. E que ardam hoje cálidas as velas, que vieste em nossas trevas acender, e a todos nós reúne que o concedas, a noite tua luz há de vencer. Maravilhosamente bem guardados, confiantes esperamos o porvir. De noite e dia em Deus aconchegados, e assim em cada dia que surgir. E quando agora calma a
ouçamos o celeste som, que imperceptível sobre nós se estende. Dos filhos Deus a glória em alto tom, maravilhosamente bem guardados, confiantes esperamos o porvir. De noite e dia em Deus aconchegados, e assim em cada dia que surgir. Meus irmãos, minhas irmãs, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Ide em paz, amai ao Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, com toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Amém. Peço a Deus um mundo cheio de paz. Peço a Deus que alcance seus ideais. Peço a Deus que a inveja jamais. Peço a Deus para sermos todos iguais. Peço a Deus para te livrar da maldade. Peço a Deus que te dê felicidade. Peço a Deus que se propague a bondade. Peço a Deus amor e prosperidade. De mãos dadas, peito aberto, rumo certo para o bem, pra lutar contra a maldade que esse nosso mundo tem. Viver uma vida mansa, sem ver o tempo passar, ter sorriso de criança, ter bondade em cada olhar. Peço a Deus pra te livrar da maldade. Peço a Deus que te dê felicidade. Peço a Deus que se propague a bondade. Peço a Deus amor e prosperidade. Peço a Deus amor e prosperidade. Peço a Deus amor e solidariedade. Peço a Deus amor e solidariedade.